Voltando, pessoal, vamos fazer uma revisão bem rápida, né, sobre as funções. Vocês têm aí no caderno de vocês, mas também vou disponibilizar esse slide para o estudo. Então, a definição, as funções são um pedaço de código, né, com um objetivo específico. Então, a função ele vai ser um blocozinho de código que vai realizar alguma coisa específica, né? Por exemplo, dos exercícios que a gente fez, vai uma função para calcular o IMC, para converter a temperatura de Celsius, Fahrenheit e assim por diante. Então, ele recebe um conjunto de parâmetros e pode retornar ou não um determinado dado, né, um valor. E uma função ela é declarada uma única vez e pode ser utilizada diversas vezes. Então, eu posso criar uma função realizando um código para realizar tal ação, e eu crio ele apenas uma vez, e depois eu posso chamar ela diversas vezes no meu código, caso eu precise. Então, segundo a descrição do Mozilla.org, né, funções são blocos de construção fundamentais em JavaScript. Uma função é um procedimento de JavaScript, um conjunto de instruções que executam uma tarefa ou calculam um valor. Para usar uma função, você deve defini-la em algum lugar no escopo do qual você quiser chamá-la. Então, como eu declaro uma função? Então, a palavra reservada function, né? E o nome da função. Lembrando que sempre tem que começar com letras, não pode ter espaço em branco, nesse caso aqui é um nome composto, o my minúsculo e o f function para separar uma palavra da outra, digamos assim, para identificar, né? Parênteses e chaves, né? Que é definida a função. O código vai ficar entre as chaves. Então, aqui o nome eu já falei, obrigatoriamente sem espaços, em branco, e inicia sempre com uma letra. Então, uma função com return, né? Então, uma função com return, a gente tem aqui um exemplo de uma função do IMC, onde eu passo dois parâmetros, que são variáveis, que são valores que estarão dentro desses parâmetros, das variáveis, né? Peso, altura, né? Então, retorne o peso dividido pela altura vezes a altura. Isso é dentro do código da função. Já lá embaixo eu pego e coloco document.write, que é para imprimir na tela o valor desse cálculo dessa função. E aí, como eu tenho uma função passando parâmetros e retornando valor, eu vou passar aqui na mesma sequência os valores desse parâmetro. 62 é o peso, 1,75 é a altura. Agora, um exemplo de uma função sem retorno, né? Então, sem um return, né? Então, é uma function, um exemplo aqui, uma function imprime, e eu estou passando o parâmetro texto. Então, eu coloquei aqui dentro da função para imprimir, document.write, para imprimir na tela, o H1 e o texto que vai ser passado nesse parâmetro. Fecho o H1. Fora da função, eu chamei a função, invoquei ela, imprime é o nome da função. Para chamar a função, eu tenho que dizer o nome dela. Como eu estou passando parâmetro, eu tenho que abrir os parênteses. E aí eu coloquei o texto que eu quero que ele escreva aqui com essa configuração que eu coloquei lá na função. E a função ela pode trabalhar com dois tipos de variáveis, né, do nosso código, né, as variáveis globais e as locais. Então, as locais são aquelas declaradas dentro de uma função e não tem visibilidade fora dela. Então, essas variáveis que são declaradas dentro da função, elas vão funcionar apenas dentro da função. Já as variáveis globais são variáveis declaradas fora do escopo de uma função, fora da função. E a visibilidade dela, ela pode ser acessada, ou seja, visibilidade é quando ela pode ser acessada no contexto de uma função, sem passar como parâmetro, né? Eu posso chamar essa variável dentro da minha função sem necessariamente eu passar ela como parâmetro. Então, para isso, declaramos a variável no escopo fora da função e fazemos a sua chamada dentro da
função. Então, a gente declara a variável fora e chama ela dentro da função, no caso das variáveis globais. E nós temos também a função recursiva, né, que é essa recursividade ela é utilizada muito na programação e também utilizada na matemática, né? E o que ela significa, uma função recursiva, é quando ela faz chamada de si mesma, ela chama a si própria, né? Então, ela faz chamada de si mesma na sua execução. Então, o exemplo é o cálculo do fatorial de um número. Então, aqui eu tenho uma função fatorial, passando número como parâmetro, e eu tenho um if e o else. Se o número for igual 3 vezes é idêntico, né? Retorne o número. Se o valor passado por esse parâmetro número não for igual a 1, ele vai retornar o fatorial dele, que vai ser o número vezes o fatorial número menos 1. Então, ele vai ficar sempre retornando a ela mesma, porque ele vai ficar diminuindo o menos 1 aqui. E embaixo, fora da função, ele usou um alert para mostrar o fatorial. Então, ele chamou a função, abriu parênteses e passou o valor do parâmetro, que nesse caso do exemplo é o valor 5, que tem o resultado de 120. Aqui a gente tem 5 fatorial, ele vai 5 vezes 5 menos 1, 4. Aí 4 vezes menos 1, 3. E assim por diante até chegar no 1. E uma função sem passar parâmetro, né? Que é a que eu utilizo sempre, eu gosto mais de utilizar essa. Então, eu criei aqui o exemplo do exercício que eu passei a vocês, né? Que era a conversão de Celsius e Fahrenheit. Criei uma função chamada conversão, parênteses, veja que eu não estou passando nenhum parâmetro, abri chaves, e aí eu defini uma variável local, chamada Celsius. Dentro dessa variável local, eu estou pegando lá no meu formulário do input que tem o ID Celsius, o valor dele e colocando dentro dessa variável. E aí eu faço, né, a verificação. Se esse valor estiver em branco, quer dizer que a pessoa não digitou nada no campo, então informe a temperatura. Se não, ele vai calcular para mim a temperatura. Veja que eu criei outra variável local aqui dentro do else, né, a variável tempo, que vai realizar o cálculo, vai pegar o valor de Celsius vezes 9 dividido por 5 mais 32. E por fim, vai imprimir, né, colocar o valor da temperatura que foi calculada lá no meu input lá do formulário. Então, a observação, aqui nós pegamos os dados usando o objeto DOM e o formulário HTML. E é só, pessoal, bons estudos para vocês. Estarei disponível aí pelo Classroom. Qualquer dúvida é só me chamar.